Bem, primeiro, eu sou Eduardo, sou da Eletropaulo. A primeira coisa é estranha, né? Uma pessoa de uma empresa de energia falar um pouquinho sobre compartilhamento de veículo. Mas eu sou gestor de frota há 5 anos dentro da empresa. Eu trabalho com frota há 6 anos, na verdade. Né, um dos gestores de frota da empresa. Vim de uma área completamente diferente de frota, não cuidava disso, estou há 19 anos na empresa, comemorei ontem 19 anos de empresa, e vindo de áreas completamente diferentes. Mas me apaixonei pelo assunto, há 5 anos a gente acompanha o Parar e a abelhinha da mobilidade me pegou aí junto com o evento, acredito que muitos aqui também. E a gente vai contar um pouquinho do que a gente fez lá, do que a gente está fazendo lá. Mas a primeira coisa que eu queria falar é um pouquinho sobre a mobilidade no Brasil. Hoje, se a gente olhar o tempo de percurso em São Paulo, um percurso médio em São Paulo é de 49 minutos e de média de 16 quilômetros rodados. Isso significa 20,2 km por hora. Uma bicicleta elétrica hoje já chega a 35 km por hora. 50% a mais. Se a gente olhar a taxa de motorização no Brasil, ela é de 552 veículos para cada 1.000 habitantes. Isso é bem relevante. Ontem, para quem viu a palestra do Steve Choi, ele mostrou essa curva, o Brasil está bem lá no meio e subindo. Né? Outro tema importante se morre mais no trânsito do que com a violência pública. Ou seja, morre-se mais gente no trânsito do que com tiro, com assalto ou coisa do tipo. Falando um pouquinho de frota no Brasil, então a gente tem 94 milhões de veículos registrados, sendo que 54 milhões são veículos leves e cerca de 10% disso são veículos corporativos. Tá? 32%, esse ano teve uma pesquisa, 32% das empresas pretendem aumentar a sua frota no ano que vem. A gente está fora dessa, tá? Mas tudo bem. E quase 55% das empresas acredita que a sua frota vai continuar a mesma. E eu também estou dizendo que a Eletropaulo está fora desses 80% aí. Outro ponto importante para falar do que é compartilhamento de veículo, do que é gestão de mobilidade para a gente é que 46,5% dos deslocamentos casa e trabalho são feitos em veículos sem compartilhar, ou seja, uma pessoa só dentro dele. Isso é bastante relevante. E aí, o que é isso na Eletropaulo? A gente vem sendo desafiado na Eletropaulo para falar... eu falo que a gente teve o pessoal falando aqui antes de ociosidade. A gente tinha um registro de ociosidade da nossa frota toda semana por uma foto do nosso presidente. O presidente da empresa tirava uma foto do pátio que ele via da janela dele e tinha 20, 30, 35 veículos parados. E ele mandava isso no meu e-mail. Tirava uma foto, o presidente da empresa, do andar dele, ele vivia e tirava uma foto de quantos carros tinham parado às 9h30, às 10, às 11, a hora que ele achava mais conveniente. E é fato. Então, esses números para a gente. A Eletropaulo tem 2.158 veículos hoje. 250 são de veículos leves, que a gente chama de uso administrativo. Vamos falar de veículos que são chaves, que podem ser usados para diversas funções, que não são caminhões de atendimento de emergência, que não são caminhões oficinas, mas de uso administrativo, que pode ter utilização chave. A gente fez um estudo interno, a gente trabalhou com uma consultoria para olhar todos os nossos deslocamentos. E os 250 veículos leves fazem 335 mil deslocamentos por ano. Além disso, a gente tem... essa frota tem 59% de ociosidade. Até que não é tão ruim se a gente olhar para o horário comercial, mas a gente roda 24 horas. 59% de ociosidade. Nós temos 12.153 deslocamentos de táxi por ano. Outro assunto bastante relevante. E, olhando para aqueles deslocamentos, a gente conseguiu
dentro desse estudo? Olhar para o deslocamento que foi feito de táxi e de outro tipo de veículo, veículo próprio. 18% de nossas corridas no ano elas poderiam ter sido evitadas. 18% das corridas, o que pode ter acontecido? Foi um carro e outro carro sozinho. Foi um carro e um táxi saindo da mesma origem para o mesmo destino. Esse desafio do presidente fez a gente conseguir olhar para essas coisas. A gente tem que reduzir carro, essa era a palavra. A gente tem que reduzir carro. E a gente começou a estudar esses números. Então, dentro da Eletropaulo, 18% dos deslocamentos poderiam ser evitados. Legal. O que a gente foi buscar, então? O ano passado, antes do evento parar do ano passado, a gente estava com esse ponto martelando na cabeça, eu, Valério, coordenador de frota que está aqui também, a gente foi martelando e falou, pô, a gente precisa resolver isso. E assunto mobilidade, 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 a gente se deparou com algumas situações, como a que eu falei para vocês. Eu falo que ele é um bendito usuário, porque ele foi um dos caras que despertou o insight. Mas um bendito usuário pegou um táxi às 7 horas da noite e foi de Alphaville, ali em Barueri, para Jundiaí, a região perto de Jundiaí. A corrida de táxi custou R$500. A gente tem parceria com a Movida, que está aqui, e a diária de um táxi custa 120, não, está caindo até uns 90, acho que é uns R$90 já. Cara, são R$410 de diferença. Uma corrida. A gente via deslocamento de gente pegando táxi à noite e o veículo disponível no pátio, parado à noite. Aqui a gente quebrou uma regra. A gente não podia ir com o carro para casa. Por quê? Se eu já pago o aluguel daquele carro todo mês pelas 24 horas. Se o funcionário vai evitar um deslocamento de táxi, por que ele não pode usar o carro da empresa para ir para casa? Lógico, tem algumas condições. Mas por quê? A gente começa a repensar. Ou eu tiro o carro e deixo o táxi, ou eu dou o carro para ele. Vai para cá, vai. Você ficou até tarde, você ficou até as 8 da noite trabalhando, vai para casa com o carro, amanhã você volta mesmo. Amanhã o carro está aqui, vai estar disponível para alguém usar durante o dia. Fomos pensando nisso. E aí a gente buscou, para essa maluquice toda, para esse conjunto de coisas difíceis, a gente buscou usar a tecnologia. A gente foi atrás de empresas, a gente desenhou uma solução, então a gente desenhou uma solução que era, por que o usuário faz esse tipo de coisa? Né? E aí vai muito do encontro do que o César estava falando, assim, mas por que o usuário pega um táxi às 8 da noite? Por que ele não pega um veículo locado, sendo que a gente tem contrato? Por que ele não usa o carro da empresa? Porque ele não sabe. Porque ele não sabe que ele tem essas coisas disponíveis. Então, a gente passou a pensar em não tirar a decisão, mas tirar a decisão dele. De certa forma, tirar a decisão dele. De como ele vai se deslocar. Mas a gente está trazendo ferramenta, a gente está trazendo tecnologia e a gente está trazendo experiência. Buscando toda essa maluquice, a gente foi atrás de empresas que pudessem desenvolver essa ferramenta, de que o meu usuário pudesse escolher, ou que ele pudesse dizer para onde ele quer ir, e a ferramenta decidisse como ele vai. Se ele vai de táxi, se ele vai de 99, porque a gente está integrado com a 99, se a gente vai de locação diária pela Movida, se a gente vai de bicicleta lá na frente, de helicóptero lá na frente, porque a gente já está falando com o pessoal da VUM, já está falando com um monte de gente. A ferramenta decide isso por ele. Então a gente desenhou isso, foi atrás de algumas empresas, e a MobCity foi a empresa escolhida para participar desse processo, e juntos a gente começou a desenhar a solução. O que é a solução? Eu já falei um pouquinho, mas ela traz essa visão integrada de mobilidade. Né? A gente está embarcando aqui tanto as viagens profissionais, que são essas de reunião, mas a MobCity já tinha dentro do DNA deles, já tinha a questão da carona. E a gente está agregando essa função também
para os nossos usuários. Mas a ideia é que o aplicativo escolha o melhor transporte. O melhor transporte no quesito benefício, dependendo do trajeto que ele vai fazer. Custo, tá? É custo. Outra questão é justamente essa. Se duas pessoas pedem um modal, um deslocamento, independente se é táxi, ele está pedindo um deslocamento. Ele não pede mais um carro, ele não pede mais um táxi, ele não pede mais... Ele está pedindo um deslocamento. Preciso ir do ponto A para o ponto B. Se ele, no 7º andar, nós estamos em Alphaville e tem 7 andares lá. Se ele pede um táxi no 7º andar, e eu estou indo para a mesma reunião que ele, e estou no 4º andar, e peço um deslocamento para aquele endereço também, ele junta essas corridas automaticamente. Ele faz o compartilhamento. Acho que o Uber faz isso, o Uber Pool faz isso, mas ele faz esse compartilhamento. O Uber faz com o Uber, a gente faz com qualquer um. Né? O que a gente está fazendo é com qualquer um. A gente fala que a gente está desenvolvendo, né, lá dentro, e a gente faz teste para provocar essas situações. Então, ele junta, eu e o Valério já fizemos algumas corridas nesse estilo juntos, mas ele já juntou pessoas de setores diferentes. E aí, você está juntando pessoas de setores diferentes, dentro do aplicativo, na hora que ele dá a junção da corrida, ele abre um chat para as pessoas conversarem e combinarem como elas vão. No caso, acontece no carro próprio acontece muito, né? Um é o motorista. Quem entrou depois é quem vai acompanhar, é o segundinho aí, mas é o que vai acompanhar. Então, eles abrem uma janela de chat para essas pessoas que vão compartilhar a corrida se falarem, conversarem ali, combinarem como vão. Tá? Isso promove também um pouquinho de networking. Né? O aplicativo está integrado, então, hoje, integrado com o Movida, integrado com a 99, integrado com a nossa telemetria. Então, como é que ele faz a gestão do carro próprio? Ele está integrado com a nossa telemetria, com a Criare, quem hoje... Estou até falando no evento da Golsat, falando de outro, né? Mas é isso aí. O Flávio permitiu, já tinha falado com ele, mas a gente brinca porque a Criare é a nossa prestadora desde o começo do ano, mas ele integra e ele acha a disponibilidade do carro próprio, né, do carro da empresa, por essa integração com a telemetria. E faz a gestão inteira da mobilidade do funcionário. Aqui, ele já fornece relatórios para a gestão dessas diferenças, né, de como as pessoas estão viajando, como as pessoas estão se deslocando e qual a economia que isso está promovendo. Hoje a gente teve um caso real, tá? Tudo isso que a gente está falando, a gente tem um caso real, mas de uma pessoa que estava indo para Campinas, e a gente ficou muito feliz quando a gente olha comparativo. Uma viagem de táxi ia custar R$490, um carro próprio da empresa, pelo tipo de deslocamento, também ia custar mais caro, e ele direcionou para um veículo da Movida, um veículo locado, uma diária de spot, e a gente economizou R$400 em um deslocamento. Ele também é um assistente pessoal de mobilidade, então a gente tá falando aqui da Carona. Ele é um aplicativo que você cadastra o seu endereço, ele localiza as pessoas que trabalham e que moram perto de você, ele faz essa gestão e sugere caronas. Então, também para ajudar os usuários a se deslocarem de casa para o trabalho de forma mais eficiente e compartilhada, de preferência. Né? E aí, o que a gente está esperando para tudo isso? E aqui eu estou falando de esperando, mas que já são compromissos assumidos. A gente, por conta de tudo que a gente desenvolveu, de tudo que a gente está vivendo na fase atual, com o aplicativo rodando, a gente já colocou como meta do ano que vem reduzir 100 carros. Dos 250, nós vamos reduzir 100 carros. Um pouquinho mais de 30%. A nossa expectativa é aquela ociosidade cair, né, que eu falei lá de 59, né, mas que é os 41% de utilização, ela suba para 66, ou seja, diminua a ociosidade para 34%. Né? Isso já está acontecendo no grupo de carros que a gente colocou dentro do aplicativo.
o que a gente só está massificando. Né? A gente está fazendo implementação aos poucos, mas tudo que eu estou falando para vocês é resultado. Tá? E com isso, o nosso resultado esperado é 1,2 milhões de reais de redução de custos com o deslocamento. Aqui, a gente ainda tem coisas que a gente não conseguiu tangibilizar, que por exemplo, a gente tem reembolso de Uber, por exemplo, né? A gente está eliminando isso, não vai ter mais reembolso, e a gente não conseguia controlar se aqueles reembolsos estavam vindo de forma correta, né? Se era deslocamento profissional ou não. Mas também não conseguimos medir tudo, porque a gente não tinha uma demanda geolocalizada daquilo que a gente fazia de locação spot anteriormente. Né? A gente tinha só quantos chamados eu tinha, então eu não conseguia cruzar das corridas que a gente fazia de diário spot, eu não conseguia saber quais podiam ser compartilhadas ou não. Aqui a gente já tá isso. Então, o que a gente está colocando aqui, 1,2 milhões de reais, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Queria, de novo, né, a gente tem parceiros aqui, a 99, a Movida, a Mobcity, que ajudaram a gente a desenvolver isso, mas é um pouquinho de como a gente pensou em resolver os problemas que o pessoal falou de ociosidade, né, os problemas de gestão de mobilidade como um todo, que a gente queria mostrar um pouquinho, e tá aí meus contatos, a gente fica à disposição. Tá bom? Obrigado, pessoal. Palmas, galera. Parabéns.